Olá, boa noite para você. No Band Entrevista de hoje, eu converso com um médico infectologista que atua na linha de frente no combate ao coronavírus nos hospitais Couto Maia e Aliança, em Salvador. Ele já tratou com a sua equipe de cerca de 3.000 pacientes infectados com a doença. O meu entrevistado de hoje é o Dr. Claudilson Bastos. Dr. Claudilson, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Nós chegamos agora a quase um ano de pandemia. Diante de toda a sua experiência tratando outros vírus, até agora, o que é que mais lhe impressionou no tratamento do coronavírus? Então, o que me impressionou mais é exatamente as pessoas, nesse momento, passando por um momento difícil, o fato das pessoas, elas colaborarem mais, no sentido quando a pessoa está doente, né? Eu acho que existiam mudanças boas, não mudanças ruins, mas eu acho que mudanças boas. O ser humano, ele está mais compreensível nesse aspecto, mais colaborativo, mais humano. Pelo menos no hospital, no ambiente hospitalar, a gente vê isso. E o que é que mais lhe assustou nessa doença, doutor? Algo que o senhor nunca tenha presenciado antes? O que mais me assustou, por outro lado, fora do ambiente hospitalar, lá fora, é que muitas pessoas ainda estão ignorantes ou ignoram esse vírus, né? E o fato das pessoas não fazerem com que a disseminação seja menor. O tripé, uso de máscara, higienização, distanciamento, muitas pessoas não colaboram com isso ainda hoje. Então isso realmente é o mais preocupante E lá a, fora, nas ruas. e a gente chega agora a um momento em que temos já variantes desses vírus circulando, justamente nesse momento que o senhor falou agora, em que a gente vê um relaxamento maior com esses cuidados do uso de máscaras, do álcool em gel, do distanciamento social. O momento pede que esses cuidados sejam reforçados. Para essas variantes do vírus, nós precisamos de outros tipos de cuidado agora? Na realidade, os cuidados de sempre, que não está sendo, obviamente, pode não chegar a 100%, mas se chegarmos a 80%, é suficiente para causar menos danos, desastres. E a gente está vendo que o aumento, primeiro, em novembro, após as eleições, nós tivemos um aumento, porque tivemos aglomerações, e agora em janeiro, devido Natal e Ano Novo. Então, justamente foram os dois momentos mais significativos em termos de aglomeração. Então, se nós não tivéssemos tantas aglomerações, nós minimizaríamos o problema. E o que é que já se sabe sobre a reinfecção, levando em conta principalmente essas novas variantes do vírus? Pois é, existem questões genéticas, individuais, familiares, no sentido hereditárias, no sentido de que você pode, depois de 90 dias, depois de 3 meses, você pode adquirir uma reinfecção e, no caso, podendo ser uma variante, que deve ser identificada essa variante, né? Quando você faz o PCR chamado do nariz e boca. Então, nesse aspecto, algumas pessoas podem ter reinfecção. Ou seja, a sua imunidade cai, no sentido de que os seus anticorpos caem, e aí você está exposto novamente e uma nova infecção pode acontecer. Durante a pandemia, a gente já ouviu falar de muitas medicações, né, inclusive profiláticas, ivermectina, cloroquina, e a gente vê muitas pessoas se automedicando. Quais são os riscos dessa automedicação? Então, nós tivemos, por exemplo, alguns pacientes que já tomaram essas medicações diversas vezes no decorrer do tempo, e, enfim, essas que você citou, entre outras. E a gente internou esses pacientes com complicações de Covid e também com complicações cardiovasculares, por exemplo, devido ao uso da cloroquina, o uso elevado dessa medicação. Então, não existe embasamento para justificar o uso nesse aspecto, ainda nós não temos. A gente sabe que a ciência, neste momento, é fundamental. A gente tem embasamento científico para respaldar a conduta, é fundamental, a conduta terapêutica. Sendo assim, eu vejo que é uma conduta desesperadora muitas vezes. Óbvio, a vitamina D, ela tem, de um modo geral, para infecção, para imunidade, ela tem sua eficácia, você procurar um médico e prescrever vitamina D no decorrer, independente do Covid. A vitamina C também tem
como vitaminas de um modo geral, mas essa vitamina D e vitamina C, elas têm realmente no decorrer, não por causa de Covid, elas já eram usadas antes, mas as demais, não tem respaldo para isso. Vamos falar um pouco agora de situações práticas, né? Tratando cerca de 3.000 pacientes até agora durante a pandemia, o senhor já deve ter ouvido muitas histórias de como essas pessoas se infectaram. Quais são as situações de maior risco? A gente sabe, de um modo geral, que lá no site do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, nas sociedades científicas, as pessoas obesas, as pessoas cardiopatas, problemas cardíacos, problemas respiratórios, gestantes, enfim, são as pessoas de maior risco. Mas isso não significa que as pessoas que não tenham fatores de risco possam desenvolver uma maior gravidade, o COVID grave ou o COVID crítico. Isso depende muito da carga viral, ou seja, o fato de você se expor muito, por muito tempo, faz com que você tenha um aumento maior de carga viral, de vírus. Isso pode fazer com que você desenvolva uma doença mais grave, independente de você ter ou não fator de risco. Eu já tive pacientes obesos, problemas respiratórios, cardíacos, que sobreviveu e estão aí, graças a Deus. E já tivemos pacientes que não tinham nenhum fator de risco, mas que estavam se expondo muito, que infelizmente faleceram. Então, tudo tem uma regra, né? O normal, o geral. Mas existe o que se chama na medicina fora da curva de Gauss, ou seja, fora do habitual. Existem pessoas normais, entre aspas, que não têm fator de risco, desenvolvem doença e vão a óbito, e pessoas que têm tudo para desenvolver a doença com maior gravidade e, felizmente, não desenvolvem maior gravidade, não vão a óbito. A gente está no momento agora em que as pessoas já começam a ser vacinadas. Quem já teve Covid deve se vacinar? Sim, as vacinas, justamente, elas estão sendo aplicadas para as pessoas que tiveram Covid, e num determinado momento, não imediatamente pós-Covid, numa média, um curto tempo, que eu diria até mais um mês, para poder se vacinar, mas não existe esta ligação, porque lá no início, nos estudos, tinha uma relação, mas hoje não tem mais. Você pode tomar a vacina mesmo que você já tenha tido Covid no passado. E o que é que já se sabe sobre a eficácia da vacina para essas novas cepas do vírus que a gente vê chegando agora? Pois é, cada dia uma novidade. Cada dia não, a cada momento, a cada hora é uma novidade, surge um evento novo. Então, isso varia. Nós temos aí pelo menos 5 já vacinas bem já difundidas, digamos assim, no mundo. E é cedo ainda, mas espera-se, por exemplo, no nosso país, a vacina que a gente toma o maior número é a Coronavac, e a gente sabe que nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, nós temos uma eficácia de 50%, chegando quase 100% na segunda, quando a gente for tomar a segunda etapa. Então, a gente espera que venha aí também a Oxford, vem aí não, já chegou a Oxford, e a Pfizer vai chegar, enfim. Então, nós vamos ter aí, com fé em Deus, em um ano, uma demanda. Nós temos que atingir mais de 70% da população para ter o que se chama de imunidade rebanho. Então, nós temos que atingir pelo menos 70% da população para poder a gente ter essa segurança maior. Esse é o objetivo. Dr. Claudilson Bastos, a gente faz agora um breve intervalo aqui no Band Entrevista e a gente volta já já.